Vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar da possível ida de Ancelotti para a seleção brasileira. E sim, eu pelo menos ainda trato como possível. Tem muitos veículos de comunicação, tanto aqui no Brasil como alguns estrangeiros, já dando como certa essa possibilidade, já fazendo altas especulações. Porém, existe algo muito simples de se entender. O Ancelotti está sob contrato com o Real Madrid até o final da temporada 23-24, ou seja, no meio ali de 2024 o contrato dele se encerra, em junho, julho. Isso o impede de assinar um pré-contrato com qualquer outro time ou seleção antes do início de janeiro de 2024. Esse é o cenário, basicamente. Não há nada assinado com o Ancelotti. O que os veículos também, alguns, informam é que existe um acordo verbal entre o Ancelotti e a seleção brasileira. Não é duvidando da lisura do Carlo Ancelotti, longe disso, mas ainda assim parece muito instável um acordo verbal, porque em um ano muita coisa pode acontecer, muita coisa pode mudar. E ainda existem alguns fatores. Por exemplo, o Ancelotti, ele está sob um projeto do Real Madrid, que trouxe reforços nessa temporada, Bellingham, os reforços menos badalados. Mas, por exemplo, se o Ancelotti consegue levar o Real de volta ao título de Champions League na próxima temporada, o Real não iria querer renovar com o Ancelotti? O Real pode planejar trazer o Mbappé gratuitamente em 2024, ou até agora, na novela Mbappé. Isso não atrairia o Ancelotti para ter mais tempo no clube? As garantias de um elenco mais forte? Até que ponto isso não pode influenciar na decisão do Ancelotti? E tendo apenas um acordo verbal, sem ter passado a caneta em um contrato, isso é muito fácil de mudar. É só dizer, olha, desculpa, mas eu mudei de ideia. Então ainda se trata de uma possibilidade. Não existe nada assinado, não pode existir, ao menos. Se existe, tá ilegal, porque ele só pode assinar a partir de janeiro. Então, quanto tudo isso é instável, sabe assim? O quanto tudo isso não pode vir por água abaixo. Ponto 2. Eu nem falei ponto 1, mas vamos ao ponto 2. A seleção brasileira, caso feche com o Ancelotti, ela só fecha em 2024, no meio de 2024. Isso significaria 18 meses de espera dentre a saída do Tite, depois da Copa do Mundo de 2022, e a chegada do novo treinador. 18 meses. São quase 2 anos. É quase metade do ciclo de Copa do Mundo. Os treinadores que chegariam na Copa com o ciclo completo já têm essa vantagem para cima dele, já teriam, né? O quanto o trabalho dele poderia ser impactado, o quanto o trabalho dele poderia ser eficiente com tanto menos tempo assim, com ele no comando da seleção. Porque isso faz muita diferença, principalmente no contexto de seleção. Eles não estão semana sim, semana não treinando juntos. A seleção se encontra de vez em quando, de mês em mês, às vezes mais do que isso. Se você perde 2 anos, você perde muitos dos poucos encontros que você vai ter com jogadores. Do pouco tempo no todo que você tem para analisar uma possível convocação futura, para analisar promessas do seu país, da seleção que você está comandando, para encontrar o time ideal, para testes, para possibilidades no campo, no tático. E para qualquer seleção, já me soaria estranho esperar 18 meses por um técnico. Sendo a seleção brasileira, para mim é quase um absurdo. Eu vi um texto do Bruno Formiga sobre isso e eu concordo plenamente, cara. Assim, a gente nunca viu nada parecido com isso, a seleção esperar tanto tempo por um treinador. E mostra um certo amadorismo, na minha visão, da gestão da seleção brasileira atual, porque como um todo eu acho muito arriscada a situação, esperar 18 meses para um treinador, perder metade do seu ciclo de Copa do Mundo, e pior, nem ter a certeza total, absoluta, da chegada desse treinador após os 18 meses. E se no ano que vem, a partir do ano que vem, o Ancelotti muda de ideia, decide ficar no Real Madrid, não tem nada assinado, foi-se metade do ciclo de Copa do Mundo sem treinador e vai ter que buscar um outro. É isso, basicamente. Além de, claro, a não confiança nos treinadores brasileiros, da precariedade de opções a nível nacional, até porque os outros que se especulavam, a gente tinha Abel Ferreira e Jorge Jesus, que são portugueses, e aí a gente tinha Dorival, e vai ficando por aí. Não temos treinadores brasileiros preparados o suficiente, ou que ao menos a maioria dos que acompanham a seleção brasileira julguem como preparados, e inclusive a própria gestão do futebol da seleção brasileira, da CBF. O único brasileiro foi o Dorival e o Fernando Diniz. Ia me esquecendo do Diniz.
Mas o preferido desde o princípio era o Ancelotti. O Edinaldo Rodrigues, o presidente da CBF, sempre deixou isso bem claro, que a preferência era o Ancelotti, que se tivesse que esperar, esperaria. Ele afirmou isso em entrevista. Uma preparação fraca e ineficiente que gera pouco talento ultimamente. Esse é o nível e o cenário atual dos treinadores brasileiros. Muitos ultrapassados, alguns com poucas ideias, mas que ainda nem estão prontos para isso, como o próprio Diniz. E tem um terceiro ponto que a gente pode falar aqui. Obviamente o Ancelotti poderia sim dar muito certo na seleção. Para mim é arriscado esperar 18 meses. Para mim é arriscado ele treinar só 2 anos para um ciclo de Copa do Mundo. Pior, ele teria a Copa América já na cara dele. Se ele assume 2024, ele já tem a Copa América de frente. Como ele lidaria com isso? Jogaria assim, basicamente na base do teste. Ele começaria os testes dele praticamente na Copa América. Então, num cenário que a Argentina ganhou a última, que o Brasil já começa a se importar um pouco mais com a Copa América, quando não tem título recente, não tem o último título, isso já muda um pouco de figura. Uma atuação ruim na Copa América, eliminação precoce, impactaria já no trabalho? É muito provável, porque a seleção brasileira não tem paciência, o povo brasileiro que acompanha a seleção não tem paciência para esses vexames precoces, principalmente em Copa América. Mas é óbvio que ele pode dar muito certo. É um treinador que tem um nome na história. É um dos 5 principais treinadores da história. Você junta ali com o Alex Ferguson, com o Pep Guardiola, com o Cruyff, talvez, o Arrigo Sacchi, e vai ficando por aí. Um dos maiores vencedores à beira do campo, o treinador com mais Champions na história. São 4 títulos. Você tem o primeiro treinador, e se não me engano ele é o único ainda, a ganhar o título nacional das 5 principais ligas da Europa: Espanha, França, Inglaterra, Alemanha e Itália. Ele tem um título em cada um deles, com o Bayern, com o Real Madrid, com o Chelsea, com o Milan e com o PSG. E no todo, um cara muito vitorioso, um cara de um estilo de jogo um pouco metódico, mas que como um todo funciona muito bem. Ele é muito vencedor, ele traz esse espírito para as equipes dele. Mas você tem que entender o que se espera majoritariamente da seleção brasileira, o que principalmente a imprensa cobra e o povo como um todo cobra, é um futebol bonito, porque o Brasil se acostumou a ter os grandes craques do mundo e cobra o melhor futebol possível desse cenário. Mas se engana quem acha que caso o Ancelotti chegue, a gente vai ter um futebol bonito. Não vai. Os times recentes do Ancelotti, principalmente até o Real Madrid, que ganhou a Champions recentemente, era um time que se baseava no contra-ataque. Em lançar o Vini em velocidade, em buscar uma jogada em velocidade em transição com o Benzema, com o Rodrigo pela direita ou até o Valverde, e conseguir daí criar. É um time que joga muito mais para roubar a bola do adversário, para jogar no erro do adversário, para sair em transição rápida, do que um time que tem a bola, sai criando e goleia o adversário com facilidade, que é o que se espera da seleção brasileira, majoritariamente, por mais que sim, não se entenda que o período de ouro já está um pouco distante. Então até que ponto o torcedor brasileiro entenderia isso? Um possível jogo de contra-ataque, uma possível seleção mais reativa do que criativa. É o que eu imagino que venha com o Ancelotti. Isso não é demérito. Isso pode ser extremamente vencedor, como ele foi no Real Madrid, por exemplo. Pode vir a Copa do Mundo assim. Mas e se não vier? E se cai em umas quartas de final para um time europeu? O futebol vai ser cobrado. E o encantamento vai passar longe disso. Resta saber qual seria a reação da torcida brasileira. Mas no geral é isso, vamos falando por aqui. Acho que a gente deu uma pincelada em todos os fatores que envolvem essa possível ida do Ancelotti para a seleção brasileira no ano que vem. Valeu por assistir. Vou tentar voltar a fazer mais vídeos aqui para o canal com mais regularidade. Foi uma semana complicada a última. Não deu para gravar tanto, mas agradeço a persistência e a paciência. Valeu, tamo junto. Compartilha que ajuda demais. Esse assunto tá rendendo. Muito debate. Até o próximo. Tchau.